Agora chegou a vez da questão número 9. Essa questão caiu no IFMA no ano de 2013, gente. Questão 40 do ano de 2013 da forma integrada. Bora lá. Um observador vê o topo de um prédio segundo um ângulo visual de 45 graus. Aproximando-se 30 metros do prédio, observou sob um ângulo de 60 graus. A altura desse prédio é de aproximadamente. Admita raiz de 3 igual a 1,73. E aí nós temos aqui essas opções. E vamos primeiro fazer aqui a análise dessa figura, gente. Observe, nós temos aqui o prédio, certo? E aí primeiro a pessoa viu aqui, ó, tá aqui a pessoa, certo? E aí ela viu esse prédio sobre esse ângulo de 45 graus. Só que passado algum tempo ela andou 30 metros. E aí viu o mesmo prédio, viu o topo do prédio sobre um ângulo de 60 graus. Portanto, pessoal, ele quer saber qual é a altura desse prédio. Quando nós temos isso, gente, aqui nada mais nada menos, a gente vai ter que identificar quais os elementos que nós temos, quais as informações que nós temos e o que a gente vai relacionar. Se nós vamos relacionar o seno, o cosseno ou a tangente. É uma questão bastante cobrada, onde existe... Vamos lá. Se a gente perceber, olha, essa distância aqui, juntamente com essa, é a distância que a pessoa se encontra do prédio. Então, quando ele andou 30 metros e viu esse prédio sobre um ângulo de 60 graus, ele tinha uma certa distância que a gente não conhece, que eu estou representando aqui por essa parte vermelha. E a distância total é daqui até aqui, ó, que eu chamei essa distância verde. Porém, nós não sabemos quanto mede essa distância quando a pessoa avistou o prédio do ângulo de 60 graus. Então, nós vamos chamar essa distância aqui, ó, de x, certo? Aqui essa distância é x. E essa distância toda, quando ele viu o prédio pela primeira vez sobre um ângulo de 45 graus, a distância toda vai ser, que observe, se daqui até aqui é 30 e daqui para cá é x, a distância toda vai ser 30 mais x. Daí para frente fica bem mais tranquilo. Veja bem, o que nós temos aqui? Observem que a figura forma um triângulo retângulo. Tudo bem? Então, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo a altura do prédio, que eu vou chamar aqui de h. Então, nesse caso, o h está fazendo o quê? A função de cateto adjacente ou cateto oposto a esses ângulos. Observem que a altura do prédio ele está do lado oposto aos ângulos de 45 e de 60 graus. Então, nesse caso, o h está fazendo a função de cateto oposto. E o que a gente tem? Nós temos a hipotenusa, nós temos o cateto adjacente. Nós temos exatamente o cateto adjacente, que são os catetos vizinhos aqui aos ângulos, ó, esses lados aqui, ó. Então, gente, aqui basta que a gente aplique o conceito de tangente. Só que nós vamos fazer isso duas vezes. Por que duas vezes, professor? Porque primeiro nós vamos fazer com o ângulo de 45 e depois a gente vai fazer com o ângulo de 60 graus. Mas se você quiser fazer primeiro 60, depois 45, vai dar no mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vamos fazer aqui a tangente para o ângulo de 45. Então, tangente de 45 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto? Ou melhor, quanto vale a tangente de 45? Aí você tem que saber essa informação. Vale 1, galera. Ó, igual. Quanto vale o cateto oposto? É o H, que é a altura do prédio. Então, H. E quanto vale o cateto adjacente? Vale, ó, aqui, ó, essa parte verde. 30 mais x. Então, fazendo o produto dos meios, nós temos que 1 vezes h dá h, e h vezes 30 mais x dá 30 mais x. Tudo bem até aí? Beleza. Observe que eu tenho duas variáveis, o h e o x. E agora? Agora, galera, nós temos que calcular primeiro uma delas, né? Porque observe que o h ele depende do x. Então, nós vamos fazer logo, temos que descobrir quanto vale o x. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que usar agora a tangente de 60. E observe que nós temos em comum o h e o x. Então, vamos lá. Tangente de 60 graus, ó, igual
Mesma coisa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é a tangente de 45? Ou melhor, de 60, raiz de 3, igual. Cateto oposto, de novo H. E quem é o cateto adjacente? No caso de 60, adjacente é apenas o x. Ó. Então, fazendo de novo o produto dos meios, nós temos que H é igual a x vezes raiz de 3, dá x raiz de 3. Porém, a questão diz para a gente admitir a raiz de 3 sendo 1,73. Então, basta substituir. H é igual a x vezes 1,73. Logo, H é igual a 1,73x. Beleza? E agora? Agora nós vamos fazer uma igualdade. Observa que essa partezinha aqui, ó, essa parte aqui, ela é igual a essa daqui. E aí a gente vai fazer a igualdade para poder determinar esses valores. Bora lá. Olha, se H é igual a H nos dois casos, né? H é igual a ele mesmo, não tem muito mistério. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente fazer a substituição. Então, eu vou considerar esse primeiro H aqui sendo 1,73 x igual. Quanto vale esse H? Eu vou dizer que é esse cara aqui, ó, 30 mais x. E aí, ó, tudo que é x no primeiro, então vai ficar 1,73x menos x igual a 30. Tranquilo? Então, 1,73x menos x vai dar 0,73x igual a 30. Beleza? Ou melhor, 30, não 300. X é igual a 30 dividido por 0,73. Nesse caso, eu tenho duas casas decimais aqui embaixo. De novo, eu estou dividindo o inteiro pelo natural. Então, eu tenho que fazer desaparecer essas casas decimais. E a gente faz isso acrescentando 2 zeros lá em cima. Então, x é igual a 300, ou melhor, 3.000, 2 zeros a mais por causa dessas duas casas decimais, dividido por 73. Fazendo essa divisão, nós vamos chegar à conclusão que x vai ser 41,09 metros, ok? Talvez não tenha aparecido aí, mas eu vou fazer aqui em cima para aparecer para vocês. Ó, x igual a 41,09 metros. Porém, gente, a questão não quer saber o x, quer saber a altura do prédio. A altura do prédio a gente representou por h. Eu tenho essas duas funções, h igual a 30 mais x ou h igual a 1,73x. Qual é que é mais fácil para você? Multiplicar ou somar? Fica ao seu critério. Nesse caso, vamos usar aqui essa primeira. H igual a 30 mais x. Portanto, H é igual a 30 mais... Quanto é o x? O x é 41,09. Então, vai ficar isso aqui, ó. E aí, a gente chega à conclusão que H, a altura do prédio, vai ser exatamente 71,09 metros. Portanto, a alternativa B. Então, é muito simples, é só você ler com atenção, ver as informações que a questão te dá e montar as relações. Saber qual das três relações, ou mais de uma, ou aplicar duas relações ao mesmo tempo, vai depender das informações que a questão vai te fornecer. É só ler com bastante atenção.